No nosso último exemplo, a gente estava tratando desse processo aqui que foi feito de maneira reversível, né? Com bolinhas de chumbo, a gente ia tirando as bolinhas de chumbo devagar, bem lentamente, e deixando o sistema poder ganhar volume sem perder temperatura, né? Porque a gente manteve aqui na fonte quente, né? A temperatura foi constante, né? Então a gente fez uma expansão isotérmica e o meu gás pôde se expandir, né? O meu sistema ganhou volume e perdeu pressão. Esse processo aqui, ele é um processo chamado reversível. Como é que eu posso fazer para que tudo isso aqui possa se reverter? Mas antes, né? Nesse processo de subida, essa variação da energia cinética, né, vai ser igual à quantidade de calor dada dividido pela temperatura. Se ele for um processo em expansão isotérmica, essa temperatura foi constante, certo? E essa quantidade de calor que foi dado para que esse meu sistema saia da situação inicial até a situação final foi esse Q. Então, com esse dado, eu consigo saber calcular a variação da energia, a variação da minha entropia. Como é que eu posso fazer para reverter esse processo? Bem, eu posso ir adicionando bolinhas de chumbo. Eu vou adicionando bolinhas de chumbo, eu vou botando uma certa pressão, aumentando a pressão aqui nesse êmbolo, né, porque eu estou aumentando o peso aqui, né, a força-peso vai empurrar para baixo, e eu substituo essa fonte de calor aqui, eu posso mexer aqui no controle para que ela vire uma fonte fria, certo? Para que, à medida que o meu volume vai diminuindo, a temperatura deveria aumentar, né? Já que eu estou diminuindo o volume, a temperatura deveria aumentar. Mas se eu regulo esse meu botãozinho aqui para que essa minha fonte de calor comece a tirar calor do meu sistema para manter a temperatura constante à medida que ele vai perdendo volume, eu volto ao meu estado inicial, né? Vou botando peso, aqui vai descendo, eu regulo aqui para tirar calor e eu vou voltar para o meu estado inicial, exatamente para o meu estado inicial, sem que esse meu sistema varie a sua temperatura, né? Posso fazer tudo isso com uma expansão isotérmica e eu vou acabar reparando que a quantidade de calor que foi dada para o meu sistema e do inicial para o final vai ser a mesma, mas com sinal trocado, para ele ir do final de volta para o meu inicial. Ou seja, a variação na ida vai ser igual ao negativo da variação na volta. Então a variação da entropia total vai ser um menos o outro, que nesse caso, já que é um processo reversível, né, A menos A é zero. Então, nesse caso, já que o meu processo é reversível, a variação da minha entropia seria igual a zero. Certo? O que eu quero dizer com isso? Se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia aumenta se o meu processo for irreversível e permanece constante se o meu processo for reversível. Então, se eu tenho um processo reversível, a variação da minha entropia vai permanecer constante. Se o meu processo for irreversível, a minha entropia só aumenta. Por exemplo, esse copo aqui, ó, que está vibrando e de repente ele se espatifa, isso aqui não é um processo reversível. Eu não tenho como fazer essa colagem novamente do copo. Esse meu copo ele só pode ir, ele não pode voltar ao que ele era antes. Certo? Ou seja, esse processo aqui ele é irreversível. A entropia ele só vai aumentar. Ou seja, essa desordem aqui que está sendo causada, eu não tenho como fazer com que ela volte naturalmente a formar o copo novamente. Eu jamais vou conseguir fazer que o calor
possa fluir do mais frio para o mais quente. O sentido natural dele é fluir do mais quente para o mais frio. Se eu pego um copo com gelo e coloco numa cozinha, se eu deixar tempo suficiente, o gelo vai derreter. Porque a cozinha vai esquentar o gelo e o gelo vai receber esse calor e vai mudar de estado, vai aumentar a sua temperatura e mudar de estado. Eu não tenho como botar um copo na mesa da cozinha, ou um copo com água na mesa da cozinha, e de repente esse copo formar gelo. Ainda mais aqui no interior do Nordeste brasileiro, né, com temperaturas de 30 graus Celsius ou mais. Não tem como fazer isso. Isso não tem como acontecer. Certo? Então, a segunda lei da termodinâmica trata disso, trata do sentido que o meu processo vai poder ocorrer. Né? A questão da variação da entropia é frisando isso, vai dizendo que todo processo ele tem um sentido preferencial. Ele tem uma direção a seguir. Quando a gente tenta fazer esse processo irreversível se tornar reversível, causa essa estranheza. Os processos reversíveis eu consigo realizá-los de maneira idealizada, né? De uma maneira idealizada eu consigo pegar e imaginar como poderia acontecer e trabalhar, mas o processo real é muito complicado. Por quê? Porque eu sempre vou ter uma perda de energia durante o processo. Por menor que ela seja, eu sempre vou ter uma perda de energia. Seja por atrito, seja por resistência do ar, seja por um barulho que foi feito. É muito complicado fazer um processo que ele seja completamente reversível. Né? Mas eu posso tentar, de maneira natural não consigo, mas eu posso tentar fazer se eu pagar o preço por isso, né? O que seria pagar o preço por isso? Uma máquina térmica, por exemplo, o que seria uma máquina térmica? Bem, a gente viu que eu tenho aquele cilindro com gás, se eu esquento, o gás pode se expandir. Se eu retiro o calor dele, o gás pode se comprimir. Então, eu posso fazer uma máquina que faça esse sistema para mim funcionar e eu consiga extrair dele algum trabalho mecânico. Né? Eu trabalho com as diferenças de calor e eu posso retirar dele uma espécie de trabalho. Se eu posso fazer isso, então eu não preciso mais da força animal. Né? Pelo menos era isso que o pessoal em 1700 alguma coisa, 1800 alguma coisa, começou a pensar. Se eu posso fazer isso, eu não preciso da força animal para poder trabalhar. Eu posso trabalhar com máquinas que não se cansam, só precisam de manutenções ali e pronto. E posso trabalhar. Então, teve um francês chamado Sadi Carnot que ele tentou idealizar uma máquina perfeita. Ou melhor, uma máquina... não uma máquina perfeita, que uma máquina perfeita não pode, mas qual seria a máquina mais eficiente possível de se ter. Né? Ele chamou essa máquina de Carnot. É uma máquina que vai trabalhar com duas fontes, uma quente e uma fria, e a gente vai tentar entender mais ou menos como é que é o processo de funcionamento dela. Se a gente analisar aqui esses dois gráficos aqui em cima, deixa eu botar aqui a caneta. Se a gente analisar aqui esses dois gráficos aqui em cima, a gente tem bem aqui, ó. Ponto A, a gente tem bem aqui, ó. Ponto B, aqui a gente tem o ponto C, aqui a gente tem o ponto D, certo? Onde eu fiz esses círculozinhos vermelhos. Essa linhazinha aqui, ó, preta, e vai subindo, subindo e vai continuando aqui, ó, ela é uma isotérmica com a temperatura quente, né? TQ, temperatura quente. Então, em toda essa linhazinha preta aqui, ó, a temperatura é a mesma, que é esse
TQ aqui, ó, certo? Se eu reparar aqui embaixo, onde tem esse TF, tem também uma linhazinha preta aqui, ó. Vai seguindo aqui, vai de C, passa por D e vai seguindo aqui, ó. Essa linha preta aqui também representa uma outra isotérmica. Qual é? É a da temperatura fria, certo? Então, qual vai ser o processo? A gente vai mover, vai fazer com que o meu estado saia do estado A, vá para o estado B, depois vá para do B, vá para o C, e depois do C para o D, e depois volte finalmente para o A. Por que eu tenho que fazer esse processo cíclico? Porque um motor, ele trabalha de maneira cíclica, ele trabalha repetindo o processo. Um motor de carro, um pistão, o que ele faz? Ele sobe o pistão, baixa o pistão, sobe o pistão, baixa o pistão, e fica nesse movimento. Fazer esse movimento é o que vai fazer com que o meu motor, eu consiga extrair trabalho do meu motor e fazer com que o carro ande. Se ele só faz isso uma vez e para, eu não tenho um movimento, né? Eu não tenho um movimento contínuo. Então, um motor, ele precisa trabalhar em ciclos de maneira sempre contínua, sempre repetindo o seu movimento constantemente. Então, a gente vai tentar fazer esse processo. Aqui embaixo eu tenho uma animação do que está acontecendo, certo? Aqui eu tenho novamente o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto C, aqui eu tenho o ponto D. Essa linha vermelha aqui é a temperatura quente. Essa linha azul, deixa eu até mudar a cor da caneta aqui. Essa linha azul aqui, ó, ela é a temperatura fria, certo? A gente também tem outras duas coisas aqui interessantes para se mostrar. Deixa eu mudar a cor da caneta também. Deixa eu botar um verde, que é essa região aqui, ó, e essa região bem aqui, ó. Elas são regiões adiabáticas, né? Vai ocorrer aqui um processo adiabático, ou seja, sem troca de calor, que vai ser quando eu colocar o meu pistão em cima de uma base isolante. Certo? O que é que nós temos aqui? Deixa eu passar aqui para a seta. Pronto. O que é que nós temos aqui? Nós temos o meu pistão. Deixa eu voltar tudo para o começo aqui. Para sair do ponto A até o ponto B. Calma, tá chegando aqui no D, tá indo para o A, aí eu paro. Pronto. Meu cilindro está aqui embaixo, está aqui em cima de uma fonte quente. Né? Esse quadrado vermelho aqui, ele é uma fonte quente. Eu vou fornecer, essa fonte quente vai fornecer calor para o meu sistema, certo? Esse meu sistema vai começar a expandir aqui, ó. Esse pistão vai começar a subir, ou seja, esse gás vai ter mais volume, vai reduzir a pressão, mas como ele está em cima de uma fonte quente, não vai haver variação da temperatura. A temperatura vai estar lá, ou a fonte quente vai estar lá para poder manter a temperatura constante. Então, se eu for aqui para esse gráfico aqui de cima, eu vou partir do meu estado A para o meu estado B. Em cima dessa reta preta aqui, ó, que é a isoterma de a temperatura constante. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, ó. Eu vou fornecer calor por causa da fonte quente. Essa setinha aqui vermelha, que está nesse gráfico, ela está indicando que a minha fonte quente está dando um calor para o sistema, que é esse calor aqui, ó, QQ, é o calor da fonte quente. Nesse processo de sair do estado A e ir para o estado B, está ocorrendo uma redução na pressão e, consequentemente, um aumento no volume. Certo? Então, para sair do estado A para o estado B, eu vou seguir essa isotérmica na temperatura quente. Ó. Vou iniciar aqui novamente. Está descendo e aqui, chegou no B. Quando chegou no B, o que aconteceu? Meu volume cresceu, certo? Aí o que eu faço? Quando eu chego aqui no estado B, eu tiro a fonte quente
e boto uma base isolante. Eu boto esse meu sistema em cima de uma base isolante. Se eu coloquei em cima de uma base isolante, eu vou fazer agora eu vou realizar um processo que é chamado processo adiabático, ou seja, não vou permitir que esse objeto, ou que esse meu sistema, troque calor. Nada de fora vai dar calor para ele, mas ele naturalmente vai poder mudar a sua temperatura. Vai mudar a sua temperatura, mas ele vai ter que pagar um preço por isso, né? Ou sofrer uma expansão, ou sofrer uma compressão, enfim, ele vai realizar algum processo, só que ele não vai mais trocar calor com o meio externo, certo? Nada de fora vai dar calor para ele. Ele vai trabalhar só com a quantidade de calor e energia que tem dentro dele. Então agora eu vou realizar esse processo, ele vai sair de B até C. Nesse processo de B até C, perceba, ele está saindo de B, onde ele tem a temperatura TQ, ou seja, a temperatura quente, e está indo para C, onde em C ele tem a temperatura F, né, temperatura fria. Nesse processo, ele não vai trocar calor com o meio externo. Só que nesse processo ele vai aumentar mais o seu volume e reduzir bastante a pressão. Aumentou o volume, reduziu a pressão, as partículas têm espaço para seguir, a tendência é que a temperatura realmente diminua. Se eu não ficar dando calor para ele, a temperatura vai diminuir. E como eu não vou dar calor, porque eu coloquei ele em cima de uma base isolante, então a temperatura realmente vai diminuir. Então ele vai fazer um processo adiabático, vai sair de B até C, vai mudar a temperatura, vai sair da temperatura quente, vai resfriar e ir para a temperatura fria. Vamos acompanhar aqui como é que fica aqui no meu sistema. Ele continua aumentando, né, o volume e pronto, chegou na temperatura, chegou no ponto, no estágio C, né, no estado C, certo? Ele chegou no estado C, onde agora ele está com um volume bem grande, uma pressão bem baixa, certo? Uma pressão bem baixa e a temperatura na fonte fria. Quando ele chega aqui em C, eu tiro a base isolante e coloco agora uma fonte fria. A fonte fria vai retirar calor dele. Por quê? O calor flui naturalmente do objeto mais quente, o calor vai fluir do objeto mais quente para o mais frio, certo? Ele está com um volume grande. Nesse processo agora de C para D, ele vai ter um processo isotérmico, né? Eu vou fazer com que ele reduza o volume e aumente a pressão, mas só que essa fonte fria vai garantir que a temperatura dele permaneça a mesma. Como é que ele vai garantir isso? Porque ele vai ficar retirando o calor do sistema. Ele vai reduzir o volume aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, as moléculas deveriam se agitar mais. Se agitou mais, deveria ganhar temperatura. Mas se eu estou retirando o calor dele, então eu estou retirando essa energia extra que o meu sistema iria garantir. Então eu vou retirando de tal forma para manter essa temperatura constante, ou seja, manter essa temperatura, essa TF aqui, a temperatura fria, quando ele vai de C até D. Então, aqui, ó, de C até D, essa seta aqui vermelha no gráfico representa o calor que está sendo retirado dele, né? Que é o calor que o meu sistema devolve para a minha fonte fria, certo? E nesse processo aqui, ó, de C até D e depois até A, eu vou estar realizando um trabalho que é dito negativo. Quando eu fui de A para B e depois para C, eu realizei um trabalho que é dito positivo, né? Porque eu dei calor para o sistema. Agora eu estou retirando calor do sistema, ou seja, estou realizando um trabalho negativo. Então, vou realizar um trabalho negativo em cima dessa isotérmica. Ou seja, vou botar meu sistema em cima da fonte fria, vou retirar calor dele e essa fonte fria vai garantir que a temperatura fria não mude, certo? Por que a temperatura não vai mudar? Porque o meu volume vai diminuir, deveria aumentar a temperatura, mas como eu estou retirando energia, então estou ali controlando para a temperatura ser a mesma e o meu sistema poder diminuir o volume. Vamos ver como é que acontece. De C a D, o sistema vem, até que chegou em D.
Quando chega em D, o que eu faço? Eu passo novamente para a minha base isolante. A base isolante não vai permitir troca de calor com o lado externo. Ou seja, ele vai seguir aqui ó, agora de D para A, ele vai ter uma redução no seu volume, uma redução pequena no volume, mas um aumento grande na pressão. Ou seja, eu vou realizar mais um processo adiabático, que não há troca de calor, de D até A. Ele vai sair da posição onde a temperatura era fria e ele vai terminar na posição onde a temperatura é quente. Como eu vou aumentar a pressão sem que ele troque calor com o meio externo, a temperatura tem que aumentar. Eu aumento a pressão, a temperatura tem que aumentar se não tem uma troca de calor com o meio externo. E é isso que vai acontecer. Então, ele vai seguir aqui ó, de D até A, por esse processo adiabático, vai, reduzindo o volume e aumentando o calor. Está vendo aqui que está ficando vermelho? Aqui estava meio azulado, agora que ficou meio avermelhado. Por quê? Porque aumentou a temperatura. A temperatura dele agora é essa temperatura aqui vermelha. Certo? Isso aqui é o funcionamento de uma máquina de Carnot. Uma máquina normal funciona mais ou menos assim. Só que essa aqui é uma máquina idealizada, né? É uma máquina com seu rendimento máximo. Como é que seria? Seria algo mais ou menos assim. Mas uma máquina térmica funciona dessa mesma maneira. Ela precisa de uma fonte quente e ela precisa de uma fonte fria para poder trabalhar. Por exemplo, o motor de um carro. O motor de um carro ele usa a gasolina e ar, né, como material de trabalho ali, né, com a substância de trabalho. Então ele faz a queima dentro do motor. Essa queima vai dar calor para o motor poder trabalhar. Parte desse calor é utilizado para poder mover o pistão para cima e para baixo, Só que parte do calor vai ter que ser rejeitado. Vai ter que ser enviado para a fonte fria. Mas qual é a fonte fria de um motor de carro? É o cano de descarga. A temperatura do ambiente, né, onde eu estou jogando aquele ar fora, né, aquela quantidade de energia ali fora, essa temperatura ela é menor do que a temperatura de explosão dentro do motor. Certo? E se eu colocar bananas no cano de descarga, não sei se vocês já assistiram um filme antigo, que é um Tira da Pesada, tem uma hora lá que ele vai fugir, ele coloca bananas no cano de descarga de um outro carro, o outro carro não consegue sair. Por que não consegue sair? Porque não consegue haver essa troca de calor. E o motor, para poder trabalhar, ele precisa da fonte quente e da fonte fria para poder trabalhar. Eu preciso retirar calor da fonte quente. Parte desse calor que foi retirado da fonte quente eu vou utilizar para realizar meu trabalho, eu vou utilizar para o meu motor funcionar efetivamente, só que outra parte dessa energia eu tenho que descartar, certo? Um dos enunciados que se dá para a segunda lei da termodinâmica é o seguinte: é impossível realizar um processo cujo o único efeito seja remover calor de uma fonte quente e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. Eu não consigo, é impossível eu pegar todo o calor retirado da fonte quente e converter todo esse calor em trabalho. Um pedaço desse calor tem que ser desperdiçado. Eu não consigo uma máquina de rendimento de 100%. Eu não consigo. Parte desse calor tem que ser desperdiçado. Parte desse calor tem que ir para a fonte fria. Assim. Liberar aqui mais uma vez. Certo? Então, assim, eu redesenhei, né, aquele gráfico aqui, para a gente ver melhor, que tem o estado A, B, C e o D, certo? A fonte quente dá calor para o meu sistema, que é esse quadrado aqui, né, essa área aqui vai representar o meu trabalho, certo? E depois a fonte fria vai retirar uma certa quantidade de calor. Perceba que essa seta aqui, ó, ela é bem maior do que essa. Por quê? Porque meu sistema recebe mais calor do que é expulso aqui na fonte fria, né? Do que é retirado pela fonte fria, certo? Aqui entre entre C e D, a temperatura fria, entre A e B, temperatura quente. De B para C vai haver uma expansão adiabática,
um processo adiabático, né? Ou seja, vai haver uma diminuição da temperatura e aqui vai haver um aumento da temperatura, né? De D até A também é algo adiabático, sem troca de calor com o meio externo. Então, em uma máquina de Carnot, né, que é uma máquina idealizada para tentar ser o mais eficiente possível, né? Então, nesse cenário, eu não vou ter variação da minha energia interna. Vamos lembrar da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, show. Primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna vai ter que ser igual a quantidade de calor menos o trabalho. Então, para que minha máquina seja o mais eficiente possível, não vai haver variação na energia interna. Ou seja, essa quantidade aqui vai ter que ser zero. Quando essa quantidade é zero, quer dizer que o quê? Que o trabalho vai ter que ser igual à quantidade de calor total. Só que essa quantidade de calor total da minha máquina é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Certo? Então, em uma máquina idealizada, como essa máquina de Carnot, deixa eu botar aqui a setinha. Em uma máquina idealizada como essa máquina de Carnot, o trabalho que vai ser realizado pela minha máquina vai ser igual à quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor que foi rejeitada. Ou seja, vai ser a quantidade de calor que foi recebida da fonte quente menos a quantidade de calor que foi rejeitada para a fonte fria. Certo? Para que a máquina de Carnot possa ser o mais eficiente possível, a entropia do meu sistema vai ter que ser zero. Por quê? Eu estou trabalhando, se é um motor, ele vai ter que trabalhar num processo cíclico. Ele vai ser um processo o mais próximo possível de um processo reversível. Ele é uma máquina de Carnot, então ele é idealizado. Então, se ele é idealizado, então eu posso dizer que ele funciona, que todo o processo dele é um processo reversível. Se for reversível, a variação da entropia ou é igual a zero, né? Se ele for reversível, a variação da entropia é igual a zero. Se ele for irreversível, a variação da entropia é maior do que zero. Então, se eu estou trabalhando com a máquina de Carnot, que é uma máquina idealizada, ele vai estar trabalhando em processo cíclico e sendo idealizado, então o seu processo vai ser um processo reversível. Então, se é um processo reversível, a variação da entropia vai ser zero. Então, essa variação da entropia aqui vai ser a variação da entropia da fonte quente mais a variação da entropia da fonte fria. A variação da entropia da fonte quente vai ser a temperatura da fonte quente, ou a quantidade de calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente, menos, esse menos está fazendo referência ao estar retirando energia, a quantidade de calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. E tudo isso tem que ser igual a zero, ou seja, essa quantidade vai ter que ser exatamente igual a outra, como está aqui embaixo. A quantidade de calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente tem que ser igual à quantidade de calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Máquina de Carnot, máquina idealizada, é a mais eficiente possível. A eficiência de uma máquina térmica qualquer, é a energia utilizada dividido pela energia adquirida. Esse epsilonzinho aqui, ó, esse engraçadozinho aqui, esse epsilon, ele é a eficiência. Essa eficiência vai ser a energia utilizada dividido pela energia adquirida. Isso de uma máquina térmica qualquer. Ou seja, a energia utilizada é o trabalho que a máquina faz. A energia adquirida é quanto de calor a fonte quente cedeu para a máquina. Essa é a eficiência idealizada. A eficiência de uma máquina de Carnot é isso aqui, ó. É 1 menos a quantidade de calor que foi dado pela fonte fria dividido pela quantidade de calor que foi dado pela fonte quente. Ou seja, para que esse negócio aqui, essa eficiência seja igual a 100%, essa conta aqui, 1 menos essa razão,
essa fração, tem que ser igual a 1. Como é que isso poderia ser feito? Se a máquina não mandasse calor para a fonte fria. Mas se a máquina não manda calor para a fonte fria, não tem um motor. Eu não tenho uma fonte térmica funcionando. Se eu boto bananas no cano de descarga do carro, ou boto bolas de papel no cano de descarga do carro, para não permitir a troca de o rejeito de calor, o motor do carro não funciona. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica até pode permitir, mas a segunda lei da termodinâmica não permite o funcionamento de uma máquina perfeita, né? De uma máquina que funcione com 100% de sua eficiência. Como eu falei, é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor da fonte quente e produzir uma quantidade equivalente de trabalho, né? Eu não consigo tirar o calor da fonte quente e converter todo ele em trabalho. Tem que ter um rejeito. E uma máquina de Carnot, como é uma máquina idealizada, então eu posso dizer que a eficiência dela está baseada só na temperatura, né? Porque pouco importa qual material que eu estou utilizando, só preciso saber qual a temperatura da fonte fria e qual a temperatura da fonte quente. Se a segunda lei da termodinâmica não valesse, eu poderia fazer com que um carro funcionasse apenas resfriando o ambiente do lado de fora. Porque assim, quanto mais frio fosse essa temperatura, né, o mais próximo de zero fosse essa temperatura, mais eficiente meu motor seria. Certo? Esse garoto aqui é o Nicolas Sadi Carnot, né? Ele nasceu em 1796 e morreu em 1832. Morreu jovem, morreu com 36 anos. E ele morreu de cólera, né? Durante uma epidemia de cólera que estava tendo em Paris. Ele foi físico, matemático e foi engenheiro militar francês. E ele trabalhou com essa questão de máquinas térmicas, né? Máquinas térmicas, ciclo de Carnot. Mais um detalhe. Essa máquina que ele idealizou, essa máquina de Carnot, ele pensou isso antes que se fosse descoberto a primeira lei da termodinâmica, por exemplo. Antes que fosse descoberto os conceitos de entropia. Ele pensou, né, a idealização dessa máquina antes de tudo isso. Ou seja, como é que realmente funciona uma máquina térmica? É esse desenhozinho aqui. Ó. Eu tenho aqui o meu motor, esse meu motor retira o calor da fonte quente, perceba aqui ó, que está bem largo essa faixa, certo? Parte desse calor que foi retirado é convertido em trabalho, ou seja, é o que faz com que o motor mova as coisas que deve mover. Outra parte tem que ser rejeitado, certo? Se eu somar essa largurazinha aqui vermelha com essa outra largura vermelha, é para dar essa largura grande aqui da fonte quente. Então eu tiro o calor da fonte quente para o meu motor pega essa quantidade de calor, converte em trabalho e rejeita parte dele para a fonte fria. Eu não consigo fazer uma máquina que funcione com 100% de eficiência. Só seria possível se eu chegasse à temperatura do zero absoluto, que não é possível, ou se a temperatura da fonte quente fosse infinita, o que também não é possível. Então, uma máquina perfeita, uma máquina térmica perfeita, uma máquina que pega todo o calor e converte todo o calor em trabalho sem que nada seja rejeitado, não é possível. Não existe uma série de processos cujo único resultado seja a conversão total em trabalho da energia convertida em uma fonte quente. Não é possível.